Aí, gravação iniciada. E aí, pessoal, essa gravação, como é de praxe, né? Todas as nossas aulas gravadas estão lá no AVA, tá? Tem todos os links das aulas do YouTube, né? Eu coloco no YouTube e deixo o link para vocês lá. E elas também estão ali no grupo, então vocês têm disponibilidade, né, de estar procurando ali no grupo, de ir lá pelo AVA da disciplina e encontrar na parte aula, então, todos os nossos vídeos, desde que a gente começou com esse processo aí. E também, se vocês quiserem ir direto no YouTube, lá procurar pelo meu nome também, vocês conseguem estar encontrando, né? Toda segunda eu acabo postando esse vídeo dessa matéria aqui. Isso pode auxiliar vocês até na prova, né? Se ficar alguma dúvida, alguma questão. Tem todos os vídeos da aula, né? Uma coisa que nunca aconteceu, de a gente ter realmente as aulas para ser um material, né? Para a gente conseguir estudar e tudo mais. Normalmente a gente fica só com a lembrança da aula, né? Então, nós estamos fechando a nossa última sessão da unidade 4 hoje, tá? É a parte de dimensionamento de fundações por estacas. Então, desde o começo da nossa matéria, a gente vem trabalhando com conceitos que são utilizados no projeto de fundações. A gente falou sobre os ensaios que são de uso geotécnico, né, para entender um pouco mais do solo, pegou os resultados desses ensaios, colocou esses resultados para que a gente conseguisse encontrar a capacidade de carga das fundações, conseguisse analisar isso em relação ao que o solo está resistindo, quais que são os tipos de fundações que a gente vai conseguir utilizar, o que é mais interessante em cada caso, né? Se for possível da gente ter uma fundação rasa, a gente partir sempre dela. Se não for possível e a gente precisar chegar numa camada um pouco mais profunda, mais estável, a gente vem para o dimensionamento por estacas, né? Nós temos uma infinidade de tipos de estacas que podem ser utilizados, né, dependendo da parte comercial, o que tem disponível na região, o quanto que o nosso orçamento de fundações nos permite, o que é mais interessante, né, para aquele momento, para aquela edificação, para conseguir estar reproduzindo. Vocês têm uma gama muito grande de opções quando a gente fala de fundações por estacas. E isso, claro, deixa uma possibilidade aí ampla, né, nos cálculos também. A gente conversou um pouco sobre a parte de capacidade de carga, e na semana passada eu mostrei alguns dos diâmetros que são mais usuais, dependendo do tipo de estaca, e são uma variedade bem grande de diâmetros, né, de tipos de diâmetros, de tamanhos e tudo que podem ser utilizados ali para que a gente esteja produzindo essas fundações. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre essa parte final do dimensionamento, então fechar esse conteúdo, né, testar uma estaca dentro de uma situação um pouco mais real, falando, né, já linkando com as cargas dos próprios pilares e fazendo um desenho final que poderia ir para um projeto completo aí de fundações, tá? Então a gente vai avançar nesse assunto e fechar o nosso conteúdo. Então a gente está conversando sobre o dimensionamento das estacas. E aí a gente sabe que normalmente a carga que vai vir do pilar vai ser uma carga vertical, é aquela carga de compressão, né? Que vai ser transmitida do pilar e vai chegar no nosso bloco de coroamento, que vai ser utilizado quando a gente tem fundações por estacas, para que a gente consiga transferir essas cargas entre o pilar e o elemento de fundação. E aí a gente tem essa carga de compressão sendo transferida, e da fundação ali ela vai ser transferida pelo atrito lateral e pelo atrito de ponta para o solo. Beleza. Quando eu tenho cargas que são só de compressão, as cargas somente verticais, eu posso utilizar as estacas que são isoladas, então um pilar, uma estaca, tá? Para cargas menores. E aí, quando eu vou aumentando as cargas, eu posso aumentar um pouco o número de estacas para que eu consiga distribuir um pouco a carga que vem do pilar, né? Se a minha carga é um pouco maior, é interessante que eu distribua em dois pilares, em duas estacas diferentes, né? Porque isso reduz a carga que vai ser passada para o solo, tá? Mas o que a gente precisa ter em mente também é que tem situações onde o pilar não recebe apenas uma carga de compressão, tá? E aí, quando ele recebe alguma carga que possa ter uma tendência, né, em movimentar esse pilar, essa estrutura, de outra forma, que não seja só com esse movimento, já pensar em começar com duas estacas. Então, é aí que começam esses pormenores dos nossos projetos de fundação.
eu tenho que analisar as cargas que vêm da própria estrutura para eu entender qual que vai ser a melhor escolha a hora que eu for começar a fazer esses cálculos de fundação, né? Qual que vai ser da onde que eu parto, né? Da onde que eu começo. Então, se eu tiver alguma situação de momento, além da carga vertical, então uma movimentação rotacional aí que o meu pilar pode estar vivendo, né? Eu preciso já começar utilizando 2 estacas ou mais, dependendo da carga do meu pilar e do tamanho do meu bloco. Eu vou ensinar vocês a calcular hoje o número de estacas que vai num bloco, dependendo, né, de qual é a carga que vem lá dos pilares, tá? Por que eu preciso de 2 estacas? Para começar, quando eu tenho um outro tipo de movimento, um outro tipo de esforço que vem no meu pilar, que não seja só a compressão, porque eu preciso fazer com que esse movimento, com que esse esforço que está vindo ali seja nulo, com que isso não prejudique o trabalho da minha estrutura, com que o meu edifício, né, a minha edificação fique inerte. Então, eu preciso de elementos compensatórios. E aí entram a utilização das 2 estacas. Uma das estacas vai ser comprimida. Peraí. Uma das estacas vai estar comprimida. E a presença da segunda estaca, quando eu tenho esse tipo de esforço que é diferente do esforço só de compressão, vai ser tracionada, vai ter essa tendência de rotação e ela vai conseguir segurar esse movimento da estrutura. E aí eu consigo manter esse equilíbrio e não fazer com que a estrutura, né, seja movimentada em si ou que ela comece a ter um processo aí de fissuração, de tensões internas que pode estar prejudicando. Por isso a gente já começa a falar de mais elementos de fundação quando a gente tem esses movimentos que não estavam sendo, que não são o que a gente pensa num primeiro momento, né? Se eu tiver só compressão, eu posso trabalhar só com a compressão e aí analisar as cargas e ver se é interessante para mim ter mais de 2 estacas, dependendo da quantidade da carga? Sim, sem problemas, tá? Mas só para deixar claro aí em relação aos movimentos, né? Se a gente tiver algumas situações nesse sentido, pode estar acontecendo com os nossos pilares, pensar um pouco mais nesses aspectos estruturais para que a gente elimine esses movimentos ao máximo e deixe a nossa estrutura, né, completamente íntegra e inerte. Beleza? Beleza. E aí vocês me perguntaram, né, em algumas das aulas anteriores, em relação às estacas que são de divisa. Então, quando a gente fez o estudo, né, de dimensionamento para as sapatas, que eram as nossas fundações rasas, e depois para os tubulões, a gente falou dessas situações que são de divisa, onde o meu pilar está muito próximo ali do limite do terreno e a minha fundação não vai poder passar daquele limite, né? Eu preciso que ela esteja dentro do meu terreno, mas eu preciso fazer a estrutura de fundação daquele pilar. Como que eu trabalho com pilares que estão em divisas, utilizando as estacas? Também, eu vou utilizar um grupo de estacas que vai estar acoplado a um bloco de coroamento, né? Então, a gente tem aqui as nossas estacas, e aí eu vou ensinar vocês a ver o número de estacas, né? Quantas estacas que eu coloco num bloco, o que, que é interessante de eu fazer. Estaca, e aqui eu tenho o meu bloco. E aí, pessoal, o processo, tanto de cálculo quanto de posicionamento mesmo, né, dessa fundação, é bem similar aos outros modelos que a gente estava conversando quando a gente falou de pilares de divisa. A gente vai ter uma excentricidade em relação à carga que vem do pilar e ao centro geométrico do bloco, nesse caso, né? Essa excentricidade vai ser calculada para que a gente consiga chegar numa força resultante. E aí, com essa força resultante, a gente faz o cálculo correto do bloco e do posicionamento dessas estacas para ter esse processo de passagem das cargas, né, que vem do pilar, são passados para o bloco, para as estacas e depois para o solo, de maneira adequada e ainda conseguindo vencer esse processo de divisa
sem estar avançando, né, para o terreno vizinho, para o limite vizinho. Normalmente é feito o quê? O mesmo processo que a gente fez quando nós fizemos os cálculos de sapato em divisa e de tubulão em divisa. A gente faz uma viga de ligação com o próximo elemento de fundação, que está ali na lateral, né, o elemento que seja mais próximo, então o próximo pilar, conecta essas duas para que elas consigam fazer um equilíbrio entre essa reação aí que vem dessa excentricidade e consiga fazer com que a fundação trabalhe de maneira adequada. Então, o procedimento é o mesmo, né? A gente vai ter essa excentricidade aqui acontecendo, a gente calcula ela e com esses valores aqui de excentricidade, eu encontro as minhas reações e com as reações eu consigo fazer o posicionamento adequado desses blocos de estacas. Né? A gente vai fazer um exercício desse hoje, de divisa também. Eu trouxe 2 para vocês, maiorzinhos. Né? Beleza, pessoal. Então, vocês viram que em qualquer situação a gente está trabalhando com os blocos de coroamento para que eu consiga transferir a carga do pilar para a minha estaca de maneira adequada, né, para conseguir utilizar melhor essa fundação. Ele é uma estrutura que não é considerada nos cálculos estruturais, então a porcentagem ali do bloco de armadura, porcentagem de concreto, né, e o quanto ele resiste não é computada, tá? A gente fala pilar e fundação, né? A gente não inclui o bloco de coroamento nessa conta, mas ele faz parte da nossa estrutura, então a gente precisa conhecer o seu tamanho, precisa delimitar os seus espaços, porque ele vai auxiliar nesse processo de montagem, né, dentro dessa primeira etapa da construção. Então, a gente precisa conhecer o seu dimensionamento, como que ele vai estar disposto. Como é um material de transição, né, uma estrutura de transição, a gente quer reduzir o seu tamanho. Então, a gente quer fazer o bloco da maneira que precisa, nada mais do que aquilo, né? Porque quanto maior eu fizer o bloco, mais material eu vou gastar, né? Não tem por que eu estar gastando tanto material. Então, a gente faz exatamente o que for preciso para que eu consiga fazer essa transferência adequada, tá? E aí a gente trabalha com algumas dimensões do bloco, algumas distâncias, né? Então, a gente trabalha com o menor bloco possível. Sempre, em qualquer situação, para todas as nossas estacas. E aí nós vamos ter algumas dimensões relacionadas a esse bloco, né, para ele estar recebendo essas estacas. A primeira dimensão vai ser o espaçamento L. Esse espaçamento L é esse espaçamento aqui, é entre o eixo das estacas. E aí vai depender do que esse espaçamento? Vai depender do tipo de confecção da estaca que eu estou utilizando. Então, o que eu escolhi, o que tem disponível comercialmente, como que vai ser feita essa estaca. Então, nós temos que para estacas que vão ser cravadas, né, que vão ser posicionadas ali, cravadas no solo, com o uso do nosso bate-estaca, nós vamos ter a distância L sendo 2,5 φ. Φ é o quê? Diâmetro da estaca. 2,5 φ para estacas cravadas. E para estacas escavadas, onde a gente vai retirar material, retirar o solo, montar o furo e concretar ali na hora, nós vamos ter que essa distância vai ser 3 vezes o φ. O φ sendo o diâmetro da minha estaca. Beleza. Isso vai modificar em relação à sua confecção, tá? É igual a 60 centímetros. Tá? E aí vai depender do quê, né? Depender do tipo de procedimento que eu estou realizando, de como está sendo feita essa confecção, do tipo de solo. A gente precisa garantir que os furos das estacas sejam bem confeccionados ali, né? Sejam produzidos de maneira adequada para que elas sejam, né, colocadas, posicionadas no local correto, não tenha desmoronamento das laterais e tudo mais.
E aí, galera, outra dimensão que a gente precisa conhecer nos nossos blocos vai ser a distância entre o centro da estaca e a borda do bloco, que é essa distância A. Tá? Para que a gente chegue o quê? Na extremidade final do meu bloco, né? Eu preciso definir essa distância aqui do meio e a distância entre o centro da estaca e a borda, né? Para eu definir qual que vai ser o tamanho final do meu bloco. Beleza. Essa distância entre o centro e a borda do bloco vai utilizar desta fórmula, então, diâmetro dividido por 2 mais 15 centímetros, ou eu trabalho com esta faixa aqui entre 1 a 1,5 vezes o φ, vezes o diâmetro, tá? Lembrando, pessoal, que essas distâncias que a gente está comentando aqui no bloco, elas estão relacionadas com a execução das estacas. Então, para que elas sejam executadas de maneira correta, para que elas tenham um diâmetro adequado, para que elas tenham uma distância que não possibilite que esse furo, né, seja descontinuado, seja prejudicado. Então, para garantir que o furo fique ali íntegro enquanto a gente está realizando esse processo de executar as fundações, tá? E para que a gente tenha também a menor distância possível ali, a menor dimensão possível no nosso bloco e não gaste material em excesso. Então, esses valores podem acabar variando, dependendo do tipo de confecção, a gente precisa de uma distância específica entre os eixos, ou precisa de uma distância específica entre a borda, que pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês um caso ali num exercício, né? Quando a gente está presente na divisa, a gente precisaria de uma distância para conseguir fazer essa escavação da estaca, e aí vai entrar esse valor na conta também. Mas aqui vocês conseguem ter pelo menos um limiar de quais que são as distâncias que a gente consegue utilizar nesse processo de execução, tá? E aí, pessoal, quando a gente fala da largura do bloco, então, né, principalmente se a gente tiver um bloco que seja alinhado, que seja uma linha, um retângulo completo ali, a gente pode ter blocos com configuração diferente, eu vou mostrar para vocês. A largura do bloco deve ser, no mínimo, 2 vezes esse valor de A. Tá? Então, que vai ser essa distância entre o centro da estaca e entre B. E entre a borda do bloco. Então, a gente utiliza desses valores, dessas dimensões exequíveis aí, para estar utilizando na hora de fazer o cálculo do nosso bloco final. Eu vou mostrar para vocês isso na prática, que eu acho que fica um pouco mais visível, né? Antes da gente ir para a prática, eu vou mostrar para vocês os blocos. Então, nós temos uma possibilidade bem grande quando a gente está utilizando um grupo de estacas, né? A gente pode estar trazendo dimensões geométricas de blocos diferentes. E isso vai do quê? Do nosso projeto dos pilares e como que a gente pode posicionar isso naquele local, qual que é a nossa possibilidade, né, dentro daquele terreno, e também vem do nosso cálculo do número de estacas. Qual que é o número que é mais adequado para receber a carga daquele pilar? Quantas estacas que eu vou estar precisando e como que eu posso estar distribuindo essas estacas dentro de um bloco. E aí aqui tem algumas possibilidades para vocês, tá? Então, um bloco com uma estaca, a gente tenta permanecer, né, numa dimensão quadrada. Aí a gente vem para 2, para 3, já são blocos retangulares. No bloco com 4 também, dimensão quadrada, são as dimensões mais fáceis da gente estar realizando, né, os formatos geométricos mais simples. Mas quando a gente vem para cá, né, os blocos com 3, com 5, aí a gente tem uma configuração mais triangular ali para estar recebendo essas estacas e fazendo uma distribuição correta. O importante é que a gente tenha o centro geométrico do nosso pilar coincidindo com o centro geométrico desse bloco, tá? Então, é essa coincidência aí que a gente vai ter de diferente, né, do que a gente tinha lá com as nossas sapatas, com os nossos tubulões. Então, o centro do pilar coincide com o bloco, tá? Com essa figura geométrica do bloco.
beleza? E aí a gente monta figuras geométricas que sejam um pouco mais simples de estarem recebendo essas cargas do pilar, né? Então, o mais simples possível, se a gente conseguir utilizar o retângulo e o quadrado, vai para essas opções. Se eu estou com um número de estacas que é ímpar ali, não me possibilite, né, essa configuração, aí eu vou para outros. E aí a gente vai trabalhando dentro disso, tá? E aí tem uma dimensão que aparece aqui, né, principalmente quando a gente tem essas estacas que estão montadas num bloco mais triangular. Nós temos a dimensão D, que é uma diagonal, né, que vai ser utilizada aqui, vai ser uma outra distância. E aí, para encontrar D, a gente usa o valor de L, que é o espaçamento entre os eixos, raiz de 3 sobre 2. É a única dimensão que estava faltando, né, para a gente conseguir calcular se eu tiver uma configuração de bloco um pouco diferente. Opa. Aqui nós fomos até 5 estacas, e aí eu venho para 6, 7 e 8. Até 8, pessoal, é o que a gente utiliza normalmente para grupos de estacas, né? Que eu tenho obras de grande porte, médio porte, a gente trabalha com um bloco de até 8 estacas. Se a gente passar do 8 estacas, aí nós já estamos falando de situações específicas, e aí a nomenclatura do tipo de fundação, ela fica um pouco dúbia, né? Tem bibliografias que vão ainda considerar isso como um bloco, tem bibliografias que já estão falando num mini radier, né, estaqueado, então uma junção já de outro tipo de sistema, já fica com uma estrutura ali de bloco um pouco maior, daí já seria interessante utilizar uma outra dimensão ali, né, para esse contato, porque o número de estacas é muito grande. Então, o ideal é que a gente fique dentro dessa parcela até um grupo com 8 estacas no máximo, tá? E aí a gente tem configurações que podem ser realizadas dentro disso aqui, tá? Isso é o mais padrão. Obviamente, né, pessoal, que quando a gente tem uma estaca que está disposta sozinha, ela vai ter um contato com o solo diferente do que um grupo de estacas. Quando a gente tem um grupo de estacas, a gente vai ter um contato com o solo que vai estar variando, ele vai ser somado, ele vai ser diferente, né? O atrito lateral vai variar, a distribuição dessas cargas para o solo vai variar, né? Vai ser diferente. E a eficiência desse tipo de fundação tem que ser levada em conta. Então, a gente precisa entender como que o grupo funciona a par da estaca sozinha, né? Então, é muito comum que a gente utilize os grupos de estacas e aí a gente precisa conhecer como que eles vão estar respondendo quando estão em contato com o solo. E aí entram alguns pormenores, aí, alguns métodos que estão analisando esse tipo de sistema. E aí a gente utiliza isso para chegar nos nossos cálculos, né? Para definir quantas estacas que vão ser necessárias para que a gente tenha uma passagem de carga ali que seja eficaz, né? Diferente do que a gente vai ter com a estaca isolada, né? Que a gente tem uma abertura ali, um contato meio geral da fundação com o solo. No grupo de estacas, a gente tem um contato com outros elementos estruturais. Então, essa passagem, essa distribuição de carga, ela vai ficar um pouco mais dificultada em alguns momentos, apesar dela conseguir distribuir uma carga maior, né? Porque a gente tem elementos de fundação que estão ali aproximados. E isso tem que ser levado em conta na hora que a gente for fazer os cálculos, tá? E aí, claro, pessoal, o tipo de disposição que a gente escolher vai ser diferente na hora da resposta do contato com o solo. Então, se eu fizer uma disposição, vamos pegar o caso das 5 aqui. Se eu tenho 5 estacas e eu faço esta disposição, esse tipo de bloco, eu vou ter uma resposta 1. Se eu fizer esta disposição com esse tipo de bloco, a resposta não vai ser 1, vai ser 2. Vai ser diferente. Isso é levado em consideração no cálculo, né, para que a gente analise como que esse grupo está se comportando. Então, eu preciso entender esse aspecto da eficiência do grupo, como que o grupo está se comportando em contato com o solo, dependendo da sua disposição ali na planta em si. E é isso que nós vamos ver agora, tá? Então, a gente vai analisar a eficiência do grupo de estacas, a capacidade que esse grupo tem de transmitir para o solo as cargas, como transmitiria uma estaca isolada.
tá? Como a gente não está trabalhando com uma estaca isolada, nós vamos ter alguns outros fatores que estão ali no meio, então eu tenho que levar isso em consideração, e isso vai acabar reduzindo um pouco a minha eficiência, tá? E aí a gente trabalha com alguns métodos para calcular essa eficiência e para definir o número de estacas final, tá? Então, a eficiência do grupo de estacas vai levar em consideração a carga resistente de projeto do grupo de estacas, o número de estacas, então a gente pode utilizar essa eficiência para chegar nesse número, é isso que a gente vai fazer, e a carga resistente de projeto de uma estaca só, quanto que uma estaca aguenta, tá? E aí a gente vai fazer esses cálculos e chegar no valor de eficiência, beleza. Mas, e se eu preciso, através dessa fórmula, chegar nesse valor aqui? No valor do número de estacas final. Eu tenho uma noção, mais ou menos, de quanto de eficiência que ter uma estaca do outro lado ali perde, então ter esse contato com outro elemento estrutural ou ter um outro elemento estrutural muito próximo pode me causar uma perca. A gente tem uma noção de quanto? Tem. E o que é utilizado normalmente é essa perca de 16 avos de eficiência de cada estaca para cada estaca que ela tem do lado. Então, se eu tenho uma estaca sozinha, ela vai ter uma eficiência de 100%. Se eu tenho uma estaca que está ali do lado dessa estaca, agora eu tenho duas, ela vai perder eficiência. E essa perca vai ser de 1 por 16 avos. Eu vou mostrar para vocês como que faz esses cálculos e qual que é essa diferença, tá? Acho que eu tenho um cálculo aqui agora, de exemplo. Vamos lá. Analisa comigo bem com calma, tá? Para a gente entender esse processo. Nós temos aqui 2 tipos de blocos com 3 estacas. E eu vou mostrar para vocês como que a eficiência desse grupo de estacas vai ser diferente dependendo da posição dessas estacas. A primeira, nós temos as estacas alinhadas. Então, elas estão nessa configuração aqui, tá? O que acontece? Eu teria para uma estaca isolada uma eficiência de 100%, que é esse 1 aqui que fica no começo da fórmula. Mas eu vou perder essa eficiência. Então, eu preciso levar em consideração a perca das 3 estacas, porque todas elas têm alguma estaca que está do lado, tá? Então, a gente vai fazer o 1, que seria o 100%, menos a perca para as 3. Então, no final, eu vou fazer a média das 3, né? Vou dividir essa perca pelo número de estacas. Tá? Vou anotar aqui, número. Beleza? Acompanha comigo. Se ficarem em dúvida, me avisem, tá? Vamos bem com calma. E aí a gente começa a analisar estaca por estaca. Então, a gente tem aqui a primeira estaca, que seria esta aqui do meio. Deixa eu ver se eu começo por ela. Duas estacas com mais um para 16. Tá, vamos começar por ela. Eu tenho essa estaca do meio, que é a minha primeira. Deixa eu mudar a cor aqui. Ela está em azul, certo? Esta primeira. Beleza. O que acontece com essa estaca? Ela tem 2 estacas do lado dela. Então, ela tem esta e tem esta, certo? Esta primeira. Então, quando eu tenho esta estaca do lado, eu vou perder 1/16 avos. Quando eu tenho esta outra estaca aqui do lado, né, essa segunda, então aqui eu perco 1/16, porque eu tenho uma estaca do lado. 16, tá feio. E aqui eu perco mais 1/16, que é a minha perca normal aí das estacas. Perdi um pouquinho de cada lado. Quantas vezes eu perdi? Então, 2 vezes, porque eu tenho 2 estacas
do lado da primeira. Essa aqui é para a primeira estaca, essa primeira parcela da conta. Beleza. Aí, pessoal, beleza, eu tenho o caso desta primeira estaca, mas eu tenho que levar em consideração as estacas do canto também, e o quanto que elas vão perder de eficiência. Aí eu entro no caso das estacas do canto. E aí eu tenho esta aqui, que é a segunda, tá? Esta é a primeira, e esta aqui é a terceira. A segunda estaca tem do seu lado apenas uma, que é a estaca do meio. E aqui ela perde 1,16. Então, entra aqui a perca da segunda estaca. E a terceira estaca tem do seu lado apenas a estaca do meio. Então, ela perdeu 1,16 de eficiência. E aqui no final, nós temos a parcela de perca da terceira estaca. Se eu fizer esse cálculo aqui, né, da primeira estaca, somar com a perca da segunda, com a perca da terceira, dividir essa perca por 3, fazer 1 menos essa perca, eu vou ter uma eficiência final de 0,9167. Então, agora, o meu grupo de estacas, por ter esses elementos estruturais colados um no outro, né, próximos um do outro, vai ter uma eficiência de 91,67%, diferente do 100% que eu teria se fosse uma estaca isolada, sozinha, em contato com o solo. Então, a gente tem uma certa perca, né, de eficiência nesse processo. Aí, o que eu vou mostrar para vocês é, e se eu tiver uma outra configuração de bloco, se ao invés de eu fazer essa junção aqui, de colocar as 3 estacas alinhadinhas, se eu colocasse elas em triângulo, como está aqui embaixo. Deixa eu mudar o meu rosto. Se eu colocar elas alinhadas em forma de triângulo ali embaixo, a minha conta da eficiência vai mudar. Então, eu vou ter um 1 de novo, que equivale ao 100%. Se ela tivesse sozinha. Mas nós temos percas, então cada estaca vai ter uma perca, e eu levo em consideração isso fazendo essa média ponderada aqui no final. Eu tenho que levar em conta o número de estacas, né? Que no nosso caso aqui continua sendo 3. O nosso número. Beleza, o que vai acontecer? Para a nossa primeira estaca aqui, essa de cima, eu vou ter quantas estacas do lado? 2. Para cada flechinha, eu vou ter uma perca de 1,16. Para a segunda estaca aqui, eu vou ter mais 2 estacas do lado. Então, vou ter a perca aqui, por essa adjacência, e a perca aqui. Mais 1,16, 1,16. E para a terceira, que é essa do canto aqui, eu vou ter uma perca dessa estaca do lado e a perca dessa estaca do lado. Então, eu vou ter 3 percas que vão ser iguais, por ter 2 estacas na sua adjacência, né? Então, 1 sobre 16 mais 1 sobre 16, porque cada estaca tem 2 ali em contato, né? 2 que estão próximas, vezes 3, porque são 3 percas que vão estar acontecendo para a primeira, para a segunda e para a terceira estaca. Eu faço essa conta aqui de cima, faço essa conta de cima, divido por 3, que é o meu número de estacas, para eu ter essa perca, né? Levar em consideração o número de estacas,
vou fazer 1 menos essa perca, e aí eu vou ter o valor de 0,875. Então, eu vou ter uma eficiência com esse novo grupo de estacas distribuídos dessa forma de 87,50%, ao invés dos 100% que eu teria se fosse uma estaca sozinha, tá? Então, eu vou ter essa variação. Então, mesmo que eu tenha a mesma quantidade de estacas, mesmo que eu tenha encontrado esses valores, né, de estacas, se eu fizer um bloco diferente, isso vai influenciar na maneira como as estacas vão estar recebendo a carga do pilar e transpondo essa carga para o solo. Então, eu preciso entender qual que é a melhor eficiência. Por isso que o bloco retangular é mais interessante, a não ser que ele não seja possível de ser realizado, tá? Que seja mais interessante eu trabalhar com isso aqui, né? Aí a gente vai escolhendo dentro disso. Deu para entender um pouco dessa parte? Eu vou retomar isso no exercício que a gente vai fazer, mas só para ver se deu para entender o pensamento, mais ou menos. Podemos avançar um pouquinho? Eu vou mostrar para vocês ele no exercício de novo, tá? E aí, pessoal, antes da gente entrar no exercício, então, o que eu queria mostrar para vocês é a representação do bloco normalmente num projeto de fundação. Então, quando vocês forem montar o seu próprio projeto ou forem fazer a leitura do projeto, tem algumas informações que estão ali presentes, né, nesse tipo de desenho, tá? Então, tem normalmente o valor aqui, os números em cima, que vão ser a distância entre o centro do bloco e o centro da estaca, para que consiga ser realizado, né, essa execução, esse dimensionamento ali em campo, tá? Aí nós temos aqui no canto, em letra maiúscula, o nome da estaca, né, a identificação das estacas em si, como que elas vão estar sendo feitas e tal. O número que vem logo abaixo representam o seu diâmetro, então aqui a gente tem 2 estacas com um diâmetro de 450 milímetros, né? Normalmente representa assim milímetros quando a gente fala dessas plantas baixas, tanto para projeto arquitetônico, projeto estrutural, a gente utiliza os milímetros. E aí, aqui no círculo, né, a gente vai ter a identificação do tipo de estaca, como que elas vão ser feitas, qual que é o método executivo. Aí cada legenda de cada projeto vai estar identificando, né, essa diferença entre as estacas. Se a gente tiver estacas que vão ser realizadas de forma diferente, identifica de forma diferente. Se não tiver, monta uma legenda única e vai representando, né, esse material, beleza? O importante que a gente coloca essas dimensões principais ali do bloco, né, em relação sempre ao eixo do nosso elemento, que são os nossos pontos principais, né, para que a gente faça a transmissão de carga de maneira correta. O centro do pilar, o centro do bloco, o centro da estaca, tá? Que aí a gente consegue trabalhar de maneira estruturalmente de maneira correta, beleza? Então, vamos para o que a gente precisa ver hoje, que é a parte de exercício. Essa é a parte principal. Eu vou deixar exercício para vocês relacionado a isso. Vai valer ponto? Pra caramba, tá? O trabalho de hoje vale 550 pontos. Então, eu não quero chororô depois de ai, mas o trabalho valia muito pouco, eu não consegui fazer. Eu vou dar tempo e vou dar nota. É grande, é muita nota. Façam com calma, vai valer a pena. Tá? E eu vou explicar detalhe por detalhe como que faz a partir de agora. Começa nesse aqui. O engenheiro calculista lhe entregou as cargas dos pilares de 100, 110, 150 e 200 toneladas força, para você determinar o número de estacas por pilar e desenhar os blocos em planta. Você já havia definido a solução em estacas pré-moldadas, circulares protendidas vazadas, com um diâmetro de 33 centímetros. Então, essas definições, pessoal, a gente faz o quê? Testando. A gente testa para ver se naquele solo nós temos uma tensão admissível que consiga receber,
por exemplo, uma estaca pré-moldada com diâmetro de 33. Se funcionar, eu posso estar utilizando. Aí, o que eu vou definir agora para fechar o meu projeto de fundação? Eu tenho variações ali de cargas, então eu preciso definir quantas estacas dessa eu preciso para vencer cada tipo de carga. Se eu conseguir definir isso, aí eu fico tranquila, né, que eu vou conseguir estar recebendo as cargas da minha estrutura de maneira correta, conseguir transmitir e conseguir estar utilizando aquela solução ali de estaca que eu tinha escolhido no começo, tá? A carga admissível de cada estaca vai ser 37,5 toneladas força. Então, nós temos os nossos dados aqui embaixo. Nós temos as cargas dos pilares, temos o diâmetro da nossa estaca, 33, e temos a sua tensão admissível, quanto que a estaca aguenta, 37,5. E aí a gente vai trabalhar, né, para definir os nossos grupos de estacas. Começando, então, com número de estaca por pilar. Então, nós temos 4 tipos de cargas diferentes, né, que vêm dos pilares. Então, tem uma variação de pilares, de geometrias e tudo mais. Consequentemente, nós temos uma variação de cargas que estão sendo recebidas, né? Cada pilar consegue receber uma carga diferente aí. Galera, microfone. Aí, beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Encontrar um número de estacas. Então, a gente começa, pessoal, trabalhando com a tensão do próprio pilar e com a tensão admissível da estaca. Então, eu tenho o que vem do pilar, né? E eu tenho quanto que a minha estaca aguenta. A gente trabalha com isso. Começa aí. Então, eu tenho lá que a primeira carga de pilar que eu tenho é 100. E o quanto a minha estaca aguenta a sua tensão admissível é 37,5. Eu vou ter, então, uma solução, uma quantidade de estacas necessárias para receber essa carga de 2,67. 2,67 não é o número de estacas inteiros, então eu vou subir. Eu vou precisar de pelo menos 3 estacas. Beleza. Mas, como vocês viram, a gente precisa analisar o quê? A eficiência desse grupo, porque por ser um grupo de estacas, ele não funciona da mesma maneira que uma estaca isolada. Ele vai ter uma perca de eficiência, e essa perca tem que ser levada em consideração para ver se realmente esse número de estacas com essa eficiência perdida ainda funciona, ou eu preciso aumentar a quantidade de estacas. E aí a gente vem para a conta da eficiência. Então, a gente volta lá para o que eu estava mostrando para vocês. Nós temos a eficiência, que seria o 100%. E aí eu vou retirar a perca de eficiência que cada estaca tem. Então, nós temos o número de 3 estacas. Tá aqui embaixo, eu tenho que dividir essa perca, né, para que a gente leve em consideração as 3 estacas. Eu vou ter a primeira aqui do meio, né? E ela vai ter 2 percas, porque ela tem 2 estacas na sua lateral. Então, 2 estacas na lateral, e a perca vai ser 1,16. Mas eu tenho esta estaca aqui do canto, e ela tem do seu lado apenas a estaca do meio. Então, eu vou ter mais uma perca aqui de 1,16. E para a última estaca, que é esta estaca aqui do cantinho, nós temos apenas uma estaca do seu lado também, que é a estaca do meio. E aí eu tenho mais uma perca de 1,16. Se eu faço essa conta aqui de cima, este cálculo de cima, né, levando em consideração as percas, divido pelo número de estacas, faço 1 menos essa perca, eu vou ter uma eficiência desse grupo de 0,9167, ou 91,67% de eficiência.
Beleza? Beleza. Então, o que eu vou utilizar? Essa eficiência. Eu vou ver se o meu número de estacas ainda é o mesmo, se eu ainda vou precisar de 3 estacas, mesmo com essa eficiência reduzida. Aí eu venho o quê? Para aquela fórmula da eficiência, então, que a gente utiliza para encontrar o número de estacas finais. Então, o meu número de estacas vai levar em consideração a carga que vem do projeto. Nós temos uma carga de pilar, nesse caso, de 100 toneladas força. Lembrando sempre de manter o quê? As mesmas unidades, tá? Aí eu estou dividindo pelo quê? Pela resistência da minha estaca, quanto que a minha estaca aguenta. Cada estaca aguenta 37,5 toneladas força, vezes a sua eficiência. Agora não é né? Não é 100% essa eficiência, é uma eficiência de 0,9167. Para que eu consiga vencer esta carga de pilar, tendo que a minha resistência da estaca é o 37,5 e a eficiência desse grupo em conjunto está reduzida e agora é 0,9167, eu preciso de 2,9 estacas. Então, eu preciso de 3 estacas, por enquanto. Beleza? Aí, esse é o meu número final de estacas para esse bloco, nessa situação. Vamos para mais uma. Ui. Vamos para a carga de 110. Então, primeiro era a carga do pilar 100 toneladas força, agora a gente vem para a carga de 110. Vou fazer os mesmos procedimentos. Então, eu vou encontrar um primeiro número de estacas, se a minha eficiência fosse de 100%, eu parava aqui, né? Então, eu tenho 110, que é a minha carga do pilar. A minha estaca aguenta 37,5, então eu preciso de 2,93, 3 estacas, né? A gente não usa números quebrados porque é um elemento, né? Um elemento de fundação. E aí a gente vem para a sua eficiência, um grupo de estacas que estão um do lado do outro. Esses elementos vão prejudicar essa distribuição de cargas para o solo, e essa perca de eficiência tem que ser levada em consideração. Uma perca comum, que é trabalhada bibliograficamente, é de 1 para 16 avos. Então, a gente utiliza essa perca, né, para cada estaca e faz esse cálculo. Então, a gente tem lá, mesmo para a primeira aqui, que é essa do meio, nós temos do seu lado esta estaca e temos do seu lado esta estaca. Então, nós temos 2 estacas que estão do lado ali da do meio, cada uma vai perder 1/16. Mas esta estaca do lado, estaca 2, vai ter do seu lado apenas a estaca do meio. Então, ela perde 1/16. Mas a terceira estaca aqui, que é a estaca 3, ela vai perder mais 1/16, porque ela tem a estaca do meio do seu lado. Aí a gente faz essa soma e divide pelo número de estacas, tá? Para fazer uma média ponderada dessa perca. E aí eu faço 1, que seria o 100%, menos a perca, para que eu chegue na perca final de 0, para que eu chegue na eficiência final, 0,9167, ou 91,67%. Com essa nova eficiência, aí eu vou lá para encontrar o número de estacas final para esse bloco. Eu chego aqui, eu tenho a carga do meu pilar, que é 110, dividido pela resistência da minha estaca, o quanto que aquela estaca aguenta, tá? Vezes agora a eficiência certa, né? Que não é 100%, é 0,9167. E aí eu preciso de 3,2. Não, 3,2 não. Então eu vou para 4 estacas. Vejam como, neste caso,
né, que a gente tem uma carga de pilar um pouquinho maior, 3 estacas já não vão me vencer, porque com essa eficiência, ela não vai conseguir distribuir a carga para o solo de maneira adequada, porque eu tenho essas estacas, né, todas alinhadas ali, uma ao lado da outra. Então, a gente precisa aumentar essa eficiência, trabalhar com essa eficiência, né? E aí eu vou modificar o meu número de estacas e vai para 4. Então, a gente já precisa de 4 estacas nessa situação. Já mudou, né? E aí nós vamos para sequência. Aí agora nós temos um pilar com uma carga, né? Os pilares, pode ser mais de um, com uma carga de 150 toneladas força. E aí a gente faz o cálculo lá. Então nós temos que para 150 toneladas força do pilar, nós temos as estacas que aguentam 37,5. Então, eu vou precisar, num primeiro momento, de 4 estacas. E aí elas vão estar dispostas assim, né? Num quadrado, é a situação de bloco mais simples. Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer a análise da eficiência do grupo, porque as estacas, né, elas, a sua eficiência não é 100% quando a gente tem um outro elemento estrutural do lado. Então, a gente vai fazer esse cálculo. Então, nós temos que cada estaca... Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Cada estaca vai ter 3 estacas próximas. Esta, esta e esta. E aí eu vou para 2, eu vou ter esta, esta e esta. Eu vou para 3. Esta, esta e esta. E na estaca 4, eu vou ter próxima esta, esta e esta. Então, para cada estaca, né, são 4, perca de 3 estacas próximas. Então, uma estaca próxima, uma estaca próxima, 2 estacas próximas, 3 estacas próximas, isso 4 vezes para as 4 estacas. Então, eu faço esta conta aqui, 4 vezes essa perca referente a 3 estacas próximas, somo isso, divido pelo número de estacas, que está aqui embaixo, número de estacas, faço 1 menos essa perca ponderada, e eu vou ter a eficiência final de 0,8125, ou 81,25%. Então, um grupo com 4 estacas, a sua eficiência já vai lá para 81%. E aí eu tenho que calcular o novo número de estacas para que eu consiga vencer essa carga de 150, né, tendo essa eficiência reduzida. Então, eu vou lá para o recálculo. Então, nós vamos lá. Nós temos uma carga do pilar de 150 toneladas força. A estaca aguenta 37,5 e agora a gente tem uma eficiência de 0,8125, não é mais o 100%. E aí nós temos um valor, uma quantidade de estacas de 4,92. Eu sempre levo para o número inteiro que está acima. Então, para essa carga de pilar, nós precisamos de 5 estacas ao invés de 4, porque a eficiência foi reduzida e aí eu não iria conseguir vencer essa carga. Aqui ficou entendido essa parte, daí a gente vai para D200. Tranquilo, galera? Tranquilo. Tranquilo. Vamos para os últimos pilares, né? Um conjunto de pilar, que é 200 toneladas força. Pera aí. Só um segundo. Aqui. 200 toneladas força. Então, a gente fez para 100, para 110, para 150 e agora a gente vai fazer para 200.
Para 200, eu vou começar da mesma forma. Oi? Nesse caso da última explicação sua, chegou em 5 estacas, precisa ser recalculado de acordo com a A posição das eficiência? 5? Não. Aqui a gente já tá colocando essa eficiência reduzida. Aí eu não preciso fazer um recálculo, eu posso distribuir só as 5 estacas. Tá ok, então. Tá? Obrigado. Eu já tô colocando essa eficiência no cálculo, essa redução aí no cálculo. Daí não precisa fazer um cálculo novo, né? Uhum. Para esse último caso aqui, peraí. Para esse último caso, pessoal, aí a gente vai utilizar, né, o mesmo processo. Então, a gente começa lá com 200 toneladas força, que é do pilar, 37,5 toneladas força é o quanto que a minha estaca aguenta. Então, eu teria um grupo com 6 estacas, sempre indo para o número inteiro maior, tá? Para a gente ter a distribuição. E aí, com essa distribuição das 6 estacas, eu vou calcular essa redução de eficiência. Eu entendo que acaba não ficando o mesmo número de estacas. É comum que, por reduzir a eficiência, né, desse grupo, acabe precisando de mais estacas no final. Mas como a gente está levando em consideração essa perca, eu não preciso fazer um cálculo novamente, tá? Agora, pessoal, então é um cálculo um pouquinho diferente de eficiência, se a gente leva em consideração a distribuição, a gente começa com o 100%, que seria para a estaca que está isolada, né? Se a gente tivesse só uma e tivesse ela inteira ali em contato com o solo, mas a gente tem estacas próximas, e aí cada uma vai ter essa perca. Então, vamos analisar comigo. Nós temos 4 estacas que vão ter 3 estacas perto. Então, nós temos esta, 1, 2, 3 e 4, tá? Cada uma delas vai ter 3 estacas próximas. Esta e esta. Tá? Eu não vou fazer as outras para não ficar confuso, mas cada uma delas vai ter 3. Então, são 4 estacas, que são as do canto. Cada uma vai ter 3 próximas. Cada perca é um 16, 1 dividido por 16. Então, nós temos 4 vezes 3 dividido por 16. Mas as estacas do meio tem um caso um pouquinho diferente, né? Nas estacas do meio, aqui então, 5 e 6, nós vamos ter aqui 5 estacas próximas. Então, nós temos esta, esta, esta de baixo e esta. E a estaca 6 vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos ter outras 5 que estão ali rondando ela, que estão ali próximas. Então, são 5 estacas próximas, são 5 percas de um 16 avos, vai ficar 5 por 16. E isso acontece 2 vezes, né? Para a estaca 4, né? 5 e para 6. 5 e 6. E aqui nesse outro caso, acontece isso para as primeiras 4. Então, da 1 até a 4 é essa situação. Tem 3 estacas próximas. Para 5 e 6, a gente tem 5 que estão ali rondando, tá? E aí a gente analisa essa perca. Não esquecendo que eu tenho que dividir a perca pelo número de estacas. Aqui são 6 estacas, tá? Eu analiso a perca de cada uma delas e divido pelo número para fazer essa média ponderada das percas. E aí eu tenho que 100% menos essa perca vai me dar uma eficiência nova de 0,77 ou 77% para essa distribuição. E aí eu venho e calculo o novo número de estacas, né? Considerando essa perca de ter as estacas próximas. Então, a gente vem lá. Eu tenho 200 toneladas força que vem no meu pilar. Divido
pela resistência da estaca, né? 37,5 toneladas força é o que cada estaca aguenta, vezes a minha nova eficiência, que agora é de 0,77 para essa distribuição aqui. Então, eu tenho que agora eu preciso de 6,93 estacas. Então, eu vou precisar de 7 estacas, tá? Elas vão estar próximas, elas vão ter uma eficiência, né, diferente de 100%, e essa eficiência diferente a gente já está contando ali quando faz esse primeiro cálculo. Então, com isso, eu consegui definir qual é o número de estacas para cada tipo de carga. E aí eu vou fazer o quê? Vou fazer os desenhos. Então, eu preciso das dimensões dos blocos, eu preciso dessas distâncias para conseguir fazer essa distribuição completa. Então, a gente começa encontrando os elementos ali, as dimensões de cada bloco. Então, a primeira dimensão que a gente precisa encontrar é a dimensão entre os eixos de cada estaca, que é o valor de L. E aí, para as nossas estacas que são cravadas, aqui no enunciado ele falou para a gente estacas pré-moldadas de concreto com 33 centímetros de diâmetro, a gente vai utilizar 2,5 vezes o diâmetro. Então, 2,5 vezes 33 vai me dar um valor de 82 centímetros aproximadamente. Professora, se eu quiser, na hora de executar, eu posso elevar isso para números que sejam múltiplos de 5? Pode, tá? Não tem problema. Aqui a gente trabalha com os valores quebrados ou mais próximo do real, mas obviamente que pode levar para os valores que são múltiplos de 5 para ficar mais fácil o processo de execução, tá? Aí, como a gente tem algumas distribuições que vão ser feitas em triângulo, a gente vem para essa dimensão D, tá? Esse espaçamento aqui. Então, a gente utiliza o L, que é o 82, raiz de 3, dividido por 2. E aí eu vou ter uma distância D de 71 centímetros. E, por fim, a gente vem para a distância entre o eixo da estaca e a borda do bloco, né? Que é esse distanciamento final ali que a gente precisa. E né, a gente vem para aquela fórmula. 33 é o meu diâmetro da estaca, dividido mais 15 centímetros. Então, eu tenho um valor de Azinho aqui, essa distância até a borda do bloco, de 31,5. Eu posso jogar para 35? Pode. Aqui 85, aqui 75? Pode, sem problema algum. Só que quis tentar manter mais o que tinha no livro de vocês, um pouco mais próximo. Tá? E aí, pessoal, fica o quê? As dimensões finais. Então, tá aqui a representação dos blocos de estaca em planta. Isso aqui é essencial para o exercício /trabalho /projetos de fundação que eu irei fazer no futuro? Com toda certeza. Para os nossos blocos com 3 estacas, essa vai ser a dimensão, né? Aqui o 31, o 82, o Dzinho vai ser o 71, né? Que é onde a gente chega ali no centro geométrico desse tipo de bloco. Aqui, para 5 estacas, a gente optou pelo retângulo. E aí vem as dimensões que a gente acabou de encontrar e vai colocando as cotas, né? Dentro do número de estacas que a gente definiu, tá? Então, nós temos para 3, 4 estacas, 5 e 7. Beleza. Esse exercício, pessoal, fechou? Falta um, ele é mais curtinho. Susi? Então, só para lembrar, pessoal, aqui no final, a representação dos blocos faz parte da resposta, tá? Fazer esse desenho, colocar as dimensões certinho, mostrar qual tipo de escolha de bloco você fez. Beleza? E aí, nós vamos para o segundo. O segundo exercício, pessoal, é relacionado à estaca de divisa, tá? Então, para a gente fechar o pensamento nessa parte de excentricidade e tal, para vocês verem que também não tem segredo. Então, no projeto que você está trabalhando, há pilares de divisa e o código de obra da cidade não permite ultrapassar o limite do terreno, mesmo com elementos enterrados, né? A gente já tinha visto
que não tem como fazer esse processo, né? Você está invadindo e tal, não tem como fazer. Então, a gente precisa dimensionar a nossa fundação sem estar invadindo esse espaço. Você já havia definido que seriam utilizadas estacas escavadas, e aí a escolha de como vai ser feita essa escavação é sua, né? Com diâmetro de 50 centímetros e carga admissível, quanto que a nossa estaca aguenta, de 33 toneladas força. Ou, se eu trabalhar com quilonewtons, 330 quilonewtons. Lembrem sempre de se manter nas mesmas unidades. E agora você precisa determinar a melhor configuração para a distribuição das cargas geradas pela excentricidade. A distância mínima entre o muro de divisa e o centro do trado de escavação, para que a gente consiga produzir essa estaca, isso vem o quê? Do processo executivo, né, da própria experiência de campo que o pessoal que está produzindo a fundação já tem, ou do próprio da própria pessoa ali que vocês estão alugando esse sistema, né, para estar realizando as estacas. Então, nós temos uma certa distância que a gente vai estar utilizando esse material ali para não atingir a divisa, não atingir algum sistema de contenção e tudo mais, para garantir que o furo esteja íntegro. A gente precisa de uma distância entre o muro e o nosso centro de pelo menos 40 centímetros. Isso vai entrar na nossa conta com certeza, tá? Vou mostrar para vocês aonde. E aí nós temos aqui dois pilares. Então nós temos o pilar 1, que tem uma força, né, uma carga que vem dele de 36 toneladas força, é ele que está na divisa. E aí nós temos o pilar mais próximo, que vai ser utilizado para que a gente faça aquela viga de equilíbrio, né, aquele contato. Então, no segundo pilar, nós temos um esforço de 20 toneladas força, e a distância entre os dois vai ser 2 metros. Essa distância aqui é L. Distância de 2 metros. E aí a gente começa os nossos cálculos. Beleza. Primeiro, a gente vai trabalhar com o pilar 1, que é o pilar de divisa. Eu sempre começo por ele, porque ele é o que tem excentricidade, ele é o mais difícil, né? Então, resolvendo ele, eu consigo resolver o outro que está do lado. Ele é o meu essencial. Então, a gente vai definir primeiro a distância entre a borda e o centro da estaca. Então, entre essa distância que a gente precisa ter ali entre a borda do nosso bloco, né? E o centro de uma estaca ou de mais de uma estaca, né? A gente precisa ter um valor específico. Então, nós vamos utilizar essa conta, que é o que a gente estava usando no exercício passado, trabalhar com o diâmetro, que é 50 centímetros para nossa estaca, dividido por mais 15. Beleza, esse dá um resultado de 40 centímetros. Mas se vocês lembrarem lá no começo, né, quando a gente estava conversando no enunciado, tem um aspecto executado, a gente vai estar usando um trado e tudo mais, né, um trado mecânico, provavelmente, e ele precisa de uma distância desse muro de contenção para que a gente consiga fazer a fundação da maneira correta. Essa distância mínima também é de 35 centímetros, 40 centímetros, mas poderia ser diferente, né? Poderia ser maior. Poderia ser que a gente faça essa distância final, para que a gente utilize isso na hora de fazer a projeção e tudo mais. A gente pega o maior. Então, eu pego aqui o maior. Não tá fácil de escrever hoje, meu povo. Meu Jesus. É porque a última aula, talvez seja isso. Né? Então, o meu valor de A, que é a distância entre o centro da estaca e a borda do bloco, vai ser 40 centímetros, a maior distância. E aí a gente vem, né, para o nosso grande pepino, que é a excentricidade. Como a gente tem um pilar de divisa, eu vou ter uma diferença entre a carga que está sendo aplicada no pilar e a carga que vai ser recebida pelo bloco. Eu vou ter uma distância ali entre os dois, porque eu não consigo colocar bem no centro, né? Então, eu preciso calcular essa excentricidade. Calculo como essa excentricidade, mesmo método que a gente estava utilizando para sapato e para tubulão. É muito similar. Então, a gente continua com as mesmas contribuições.
né? A gente já fez cálculos de outros tipos de fundação de divisa, e o princípio, pessoal, é exatamente o mesmo. Então, a gente vai estar utilizando essa distância, tá, entre a borda e o centro da fundação, que é o que a gente precisa. Nós acabamos de encontrar, é o 0,4. A gente vai estar utilizando uma das dimensões do próprio pilar, né? Então, a gente está trabalhando com essa dimensão menor aqui do pilar, que é 15 centímetros. Então, a gente vem aqui 0,15 dividido por 2, menos o quê? A folga. A folga é para quê? Alguém tem que lembrar para que é a folga. A caixa? Caixaria? Isso, boa. Para nossa caixa, para forma de madeira. Aí é bonito. Para a forma, né, galera? Então, é 2,5 centímetros para que a gente consiga fazer a concretagem do pilar, né? A gente precisa pelo menos desse espaço para conseguir colocar a forma de madeira. Então, entra aí a nossa folga, tá? E aí a gente vai ter um valor aqui de excentricidade de 0,3 metros, ou 30 centímetros, né? Fazendo essa conta. E aí, com esse valor de excentricidade, eu vou encontrar o quê? A minha força resistente, né? A minha resultante ali, que vai ser recebida nesse sistema de fundação que está no pilar 1. Então, eu vou ter uma excentricidade, vou ter uma força deslocada, e para que eu encontre essa força deslocada, eu utilizo esse valor de excentricidade que eu acabei de encontrar. Então, a fórmula para que a gente chegue na carga resultante ali no pilar 1 vai ser similar ao que a gente observou, né, nos outros tipos de fundações ali que também estavam em divisa. Então, a gente analisa qual vai ser a rotação que vai estar acontecendo por ter essa excentricidade, a tendência de ter um momento. Nós queremos que esse momento seja zero. Trazendo esse momento zero, a gente faz uma simplificação ali e isola o que a gente quer encontrar, que no nosso caso é a resultante do pilar 1, R1, e nós temos uma fórmula como esta aqui. Então, nós temos L, que vai ser a distância entre os dois pilares, a força do pilar 1, que no nosso caso é 36 toneladas força, ou 360 quilonewtons, 2 vezes 360 quilonewtons. E aqui embaixo entrou de novo essa distância entre os pilares, 2, menos a excentricidade que eu acabei de encontrar, 0,30. Com isso, eu consigo encontrar a resultante que vai estar presente no centro geométrico do meu bloco agora, que é de 423,5 quilonewtons. Então, a gente encontrou um novo valor de carga, né? Porque a gente tinha uma carga, mas ela está deslocada. Então, a gente encontra esse valor novo. Com esse valor novo, eu consigo ir para a minha sequência. Eu consigo encontrar o número de estacas. Agora, a gente tem o valor real que esse bloco vai estar recebendo. E aí, a gente consegue fazer o cálculo, que é o que a gente está aprendendo hoje, que é trabalhar com o nosso número de estacas, né? Então, a gente vem aqui e faz o cálculo do número de estacas que eu preciso para essa carga de agora, né? Para carga resultante do pilar 1, 423,5 quilonewtons. Beleza. Mas aí a minha tensão admissível da estaca vem aqui embaixo. Quanto que é a tensão admissível da estaca? Tá lá, ó. Tensão admissível da estaca escavada, 33 toneladas força, ou 330 quilonewtons. Tá aqui, ó, 330 quilonewtons. Então, para eu conseguir vencer essa força resultante, né, do pilar de divisa que eu acabei de encontrar, eu preciso de 1,28 estacas, ou, para que a gente fique com números inteiros, né, são elementos de fundação, eu não posso dividir eles em decimal, eu venho para 2 estacas. Beleza, 2 estacas não é uma só. Então, eu preciso analisar a perca. E aí, a gente vai analisar a perca e vai fazer o recálculo. Então, como são 2 estacas, o jeito mais comum de distribuí-las, né,
vai ser lado a lado, né? Vou ter 1, 2 e vou ter o meu bloco. Então, se eu tenho 2, cada uma vai ter o quê? Uma outra do lado. Essa vai ter 1, essa vai ter 1. Então, eu vou ter 2 percas, porque são 2 estacas, cada uma tem uma do lado, de 1/16, que é a perca comum lá, bibliograficamente falando, né, que a gente utiliza para fazer o cálculo. Fazendo essa conta, eu divido pelo quê? Pelo número de estacas. São 2. Beleza. Eu pego o meu 100%, que seria se eu tivesse só uma estaca, né? Eu teria uma eficiência aí de 100%. Vou reduzir essa perda, tirar essa perca que eu acabei de calcular, e vou ter uma nova eficiência de 0,9375, ou 93,75%. Reduziu a eficiência? Reduziu, mas é pouco, né, em relação ao 100%, porque são só 2 estacas. E aí a gente vem e faz o cálculo novamente. Então, nós temos aqui a nossa carga, ela continua sendo a carga resultante que eu encontrei, é a carga que realmente vai estar atuando no bloco, né, de fundações ali, no bloco que vai estar ligado com as estacas, 423,5. A tensão admissível de cada estaca, quanto que ela aguenta, 330 kN, mantendo sempre o quê? As mesmas unidades, vezes a nova eficiência que eu acabei de encontrar, 0,9375. E isso vai me dar um número de estacas de 1,37. Então, eu ainda preciso apenas de 2 estacas para esse caso. Beleza. O que falta eu fazer agora? Dimensionar o meu segundo pilar, que vai estar conectado ali com esse primeiro, porque ele é um pilar de divisa, eu tenho uma excentricidade, eu tenho uma carga resultante, e eu preciso de um segundo elemento para conseguir vencer essa carga resultante, né? Então, a gente conecta os dois, e aí eu faço um cálculo da resultante que vai estar no pilar 2. Para que eu faça esse cálculo, eu vou fazer primeiro a diferença de esforços. Então, eu pego a minha resultante do pilar 1, beleza, 423,5, e diminuo ela da carga do pilar 1, que é a carga, né, que ele teria se ele tivesse centralizado, que é a carga que está vindo desse pilar, que é o 36 toneladas força ou 360 kN. E aí eu vou ter uma variação aí entre os pilares, né, entre as cargas que estão sendo recebidas de 63,5 kN. Essa diferença, ela vai estar onde? Ela vai ser transmitida ao longo da viga, né, de equilíbrio, e ela vai fazer uma mudança ali em relação ao pilar 2, ela vai estar presente ali, modificando um pouco o quanto que o bloco do pilar 2 vai acabar recebendo. Então, a gente precisa fazer esse cálculo para ter a análise correta. E aí a gente vem lá para o pilar 2. Então, a resultante no pilar 2 vai levar em consideração a carga do pilar 2, que está vindo dele. E aí a carga do pilar 2 está aqui, ó, 20 toneladas força, ou 200 kN, menos a diferença entre as resultantes ali, a diferença que a gente acabou de encontrar das cargas, os 63,5, dividido por 2. Então, a resultante agora em 2, né, pela ligação ali com o outro elemento, vai ser de 168,25. Então, é com essa carga aqui, essa resultante, que eu vou calcular o número de estacas que é necessário para o pilar 2, porque ele está conectado com o pilar de divisa, ele está um pouco diferente do que seria o comum. Então, eu preciso analisar essa nova carga. E aí eu faço os cálculos que a gente está fazendo desde o começo. Então, nós temos lá a nossa resultante agora é 168,25. Estou trabalhando com o pilar 2. É a mesma estaca? Sim, é a mesma estaca. Então, a sua tensão admissível, quanto que ela aguenta, ainda é 330 kilonewtons, ou 33 toneladas força. Então, a gente precisa de quantas estacas? 0,51. Então, apenas uma
estaca. Uma estaca. E aí, pessoal, como eu tenho uma estaca, ela não tem um grupo, né? Não vai ter outras estacas que estão do lado e que vão modificar um pouco como ela transmite a carga para o solo, a sua eficiência é 100%. Então, eu não preciso fazer o cálculo, né, para entender a eficiência da estaca, porque ela está sozinha, é uma estaca isolada. Eu posso trabalhar com isso, né? E aí a gente vai trabalhar com as dimensões dos blocos, assim como a gente encontrou anteriormente. Então, nós vamos lá para os nossos espaçamentos. Então, o valor de A, que é a distância entre o eixo das estacas até que a gente chegue na borda do nosso bloco, a gente já tinha encontrado, é 40 centímetros, tá? E aí a gente precisa da distância entre os eixos, né? Principalmente para esse bloco aqui que tem duas estacas, né? Entre o eixo das estacas. Como nós temos um outro tipo de confecção de estacas, no primeiro exercício a gente tinha as estacas que eram cravadas, aqui nós temos estacas que vão ser escavadas, vai ter uma escavação, montagem do furo e uma concretagem ali em loco. Aí nós temos que a distância entre os eixos vai ser 3 vezes o diâmetro. O diâmetro é 50, então vai dar 150 centímetros. E aí a gente faz o quê? A representação dos blocos. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho meu pilar, as duas estacas, a distância entre o eixo da estaca e a borda do bloco, 0,40. Aqui eu tenho eixo até a borda, eixo até a borda, 0,40 mais 0,40, 0,80. Beleza? A distância entre os eixos de cada estaca no meio, 1,5, acabei de encontrar. Para o segundo pilar, mantenho as mesmas distâncias entre o eixo e a borda, e aí eu consigo um bloquinho quadrado de 80 centímetros. E aí, meu povo, ficou entendido? Dúvidas? Professora, Joia? Diga. ali no slide anterior, que deu aquele 63,5 quilonewtons, só me ajuda a lembrar ali, você subtraiu ali no R2, você subtraiu 63,5 dividido por 2, isso. Então, a gente tem uma carga que viria direta, né, que é essa carga do 200, que viria no pilar 2. Mas como a gente tem uma ligação, vai ter uma viga que vai vir ligando as duas fundações, a gente vai ter uma compensação entre as duas fundações. Então, o pilar 2 ajuda a aguentar um pouco do que vem do pilar 1, e o pilar 1 também ajuda a aguentar um pouco do que vem do pilar 2. Então, vira um outro elemento estrutural. E aí a sua resultante reduz um pouquinho. Entendi. Mas mesmo assim, tem que subtrair, ao invés de eu, na minha cabeça, achei que deveria somar a carga. Então, na verdade, tem que subtrair Aqui por causa dessa subtrair. ajuda da viga de equilíbrio. Isso. Uhum. Ele vai acabar subtraindo um pouquinho, no caso do pilar 2. Ele aumenta, se você olhar aqui, no nosso pilar 1 ele aumentou, ele iria aumentar muito mais e a gente teria uma excentricidade que não seria suprida, né, se a gente não fizesse essa conexão. Então, ia ser uma carga maior e não ia conseguir vencê-la, mas aqui a gente consegue, mesmo ela sendo maior, e isso, né, traz uma redução ali a hora que a gente vai para o pilar 2. Por isso que reduz, ele diminui mesmo. Tá ok, então, obrigado. Beleza? Gente, então, fechando essa parte aqui, né, o que eu vou deixar para vocês de exercício? São 2 exercícios similares ao que a gente fez aqui hoje, né? Então, essa construção aí do número de estacas, dos blocos, as suas dimensões, os desenhos, as suas representações. Em primeiro, o que vai mudar? As cargas dos pilares, tá? Aí vocês vão recalcular o número de estacas, seguir os procedimentos. A estaca ainda é uma estaca pré-moldada, mas ela tem um diâmetro diferente, que é o diâmetro de 42 centímetros. Tem uma carga admissível de 45 toneladas força, tá?
E aí, no segundo exercício, vai ser um de divisa. Então, também é o procedimento que a gente acabou de fazer, né? Então, tem uma outra estaca, ela é escavada, ela tem um diâmetro de 55, vocês fazem os cálculos e fazem o desenho final. Os dois exercícios, né, juntos, os seus resultados vão valer 550 pontos, é ponto pra caramba, né? São exercícios, claro, grandes, vocês viram, são completos, né? Mas a gente consegue fechar com uma pontuação legal. Até quando, professora? Até o dia 15, meu povo, tá? Até o dia 15. Um prazo mais para que Ainda tenham... bem, professora, porque tá tensa essa semana. Imagino que agora vai começar a prova e tudo, né? Não, tem que entregar todos os precisam exercícios, a galera fica esperta e senão fecha os negócios online. Tem TCC, no meu caso, e de mais alguns colegas aí, tá o inferno na terra. Eu imagino. Eu joguei um pouco mais para frente, até para vocês terem esse tempo, né? Porque eu sei que tá pesado aí a maioria das matérias, e esse é o último trabalho, ele vale bastante. Eu não quero que ninguém perca ele por prazo, tá? Então, o mesmo esquema que a gente estava seguindo para essa matéria, né? Então, ele vai ser individual, é um exercício para vocês treinarem. Vocês têm a aula, pessoal. Ah, eu tô com dúvida, eu não lembro como que faz. Olha o vídeo de novo, dá uma olhada, né? Veja os passos, como que a gente realizou aqui. Vocês têm a possibilidade de rever a aula, tá? Isso é uma coisa que não tem normalmente, então aproveitem. O meu e-mail tá aqui. Vou receber ele até meia-noite do dia 15, tá? De novo, pode ser por foto, pode ser por foto, pode ser por PDF, pode ser por PDF, pode ser por Word, como vocês preferirem, tá? O que eu peço para vocês? Colocar o nome no nome do arquivo, o seu nome, nome do aluno, né? Coloca o nome do aluno lá. E aí, se for foto também, tá? Porque isso facilita muito no processo de correção. Até o de fundações eu consegui andar, né, corrigir, como a gente não teve atividade da semana passada, já tá lá. Então, esse é o último trabalho relacionado com essa matéria, e aí a gente fecha os 1.500 pontos do segundo bimestre, tá? Então, a gente está finalizando aí as nossas aulas online. O que vocês vão ter nessa matéria daqui para frente? Prova. Então, eu mandei para vocês o tutorial ali que o professor Fabiano recebeu e pediu para a gente encaminhar para todas as matérias que são interativas, né? Então, inicia no dia 4, vai até o dia 10, façam com calma, façam tranquilo, vocês têm tempo, separem um momento para vocês estarem fazendo, beleza? E aí a gente sabe que é um sistema diferente, a gente ainda está se adaptando, né, com esses sistemas online, mas eu sei que vocês conseguem, dentro do que a gente visualizou nesse semestre, né? A gente foi bem além do que esperávamos, né? Tanto vocês quanto eu, todo mundo. Então, foi uma loucura. Então, façam com calma, façam tranquilos. Qualquer situação, vocês vão me avisando, tá? Ficou dúvida, alguma coisa, alguma situação dentro da matéria que vocês querem estar me perguntando? Se não lembrarem agora, o grupo fica disponível, mas no geral, assim, deu para aproveitar a matéria, pelo menos um pouco. Eu sei que dentro do que a gente queria, né, presencialmente não foi tão possível, mas eu espero que a gente tenha conseguido pelo menos fechar o pensamento aí nos tópicos principais, falar dessa parte de cálculo aí que é um pouco pesada. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Ficou alguma questão? Uma reclamação? Uma coisa assim? Professora, é o Eric aqui falando. Eu estou no 10º período e eu gostaria de saber a respeito da apresentação do TCC 2. Sim. Tendo visto que a gente não está tendo tutor aqui na cidade, é só aquele tutor online. Uhum. Aí eu gostaria de saber se a professora tem alguma informação a respeito, se vai ter a banca, como vai ser apresentado essa formação. Tem informações. Então, desde a semana passada, os professores que pegaram o TCC2, eu fui uma delas, né? Eu estou com vocês. A gente está conversando sobre as bancas. Elas vão acontecer na semana do dia 15 até o dia 20, tá? Então, elas vão ser online, beleza? Vamos utilizar o Teams para fazer esse processo. Eu vou montar o tempo, né? As bancas certinho essa semana. Então, eu vou passar para vocês, acho que até quinta-feira eu consigo fechar. Eu só vou confirmar com os professores, né? Para ver o horário deles. Tá? Vai ser feito pelo Teams. O tempo, Eric, vai ser o mesmo. Vai ser
os 10 minutos de apresentação, mais 5 para que os professores da banca façam a arguição. Vocês vão conseguir defender, sim, e a gente vai fazer da melhor forma, né? Eu vou acompanhar vocês, vou tentar acompanhar todas, então isso que eu quero montar ali para, caso dê qualquer problema, eu consiga auxiliar vocês. Mas estamos montando um esquema bem tranquilo, tá? Ô, professora. Oi. Vai ter algum grupo do WhatsApp para quem está no TCC2, alguma coisa assim? Se vocês quiserem, a gente monta. Eu até ia perguntar para vocês. Eu posso... Acho que fica bacana para a gente estar atualizado, né? Pois é, você pode montar um e daí me inclui. E aí a gente vai colocando todo mundo. Que daí eu passo para vocês todas essas diretrizes e a gente vai conversando. Beleza. Beleza? Interessante o grupo, professora. Porque tem mais uns detalhes lá para pôr o nome dos professores da banca e tudo mais. Uhum. Daí eu vou passando para vocês tudo que eu for resolvendo, né? A gente conversa daí num grupo separado. Se puderem montar, me incluam, que daí a gente já vai tocando o barco aí. Mas vai dar certo, gente. Vai ser bem tranquilo, a gente vai fazer com calma ali para o negócio funcionar, né? E vocês não perderem essa apresentação aí. Tá? Queria perguntar, no geral, ficou mais alguma questão? Tá tudo tranquilo? Professora, oi. Eu queria agradecer a professora assim por todo esse empenho em preparar as aulas para nós, assim, né, de acordo com o tempo que a gente está vivendo, essa dificuldade aí, né, de estar fazendo aula online, a gente conseguiu, creio, no meu caso, assim, ficou muito bom, porque a gente pode rever as aulas e tal, né? Então tem esse material disponível. E agradecer a professora por ter preparado todas essas aulas, né? Porque é nítido, assim, dá para perceber claramente a preparação que a professora traz para nós e tudo mais. Não é o caso de todos os professores, né? Então eu quero agradecer, assim, por esse empenho, assim, nesse semestre. Desde o semestre passado, a professora já deu aula para nós, né? A gente claramente dá para perceber uma grande evolução, assim, nas aulas da professora a cada dia, então... Eu fico muito feliz por essa resposta de vocês, gente. Acho que era o objetivo principal, assim, acho que o medo maior era vocês não conseguirem ter o conteúdo, né? A gente conseguir, apesar do momento e da circunstância, conseguir fechar, né? Conseguir ter esse contato. Então, eu agradeço demais essa resposta, assim, faz muita diferença. Professor, eu faço das palavras do Joel aí a minha também, acredito que a turma também tem o mesmo entendimento aí. Foi bem proveitosa as aulas da professora, a metodologia também, a professora está de parabéns. Obrigado aí pela força. Obrigado mesmo. Era bom se todos os professores tivessem empenho de montar a aula organizada da forma que a professora faz, aí que facilita bastante a vida dos alunos. Acho que uma das coisas, gente, que eu sempre tento focar, assim, é o que eu gostaria de ver, sabe? Eu tive muita dificuldade em matérias de cálculo, principalmente de fechar o pensamento, né, e tal. Eu sempre pego uma matéria nova pensando nisso, né? Tipo, como que eu receberia como aluno, como que eu conseguiria aprender um pouco mais fácil, porque tem coisas muito confusas, né? E acaba ficando uma coisa muito grandiosa e confusa, e acho que o ideal é que a gente utilize esse momento para dar uma facilitada mesmo, para ficar um pouco mais simples e conseguir ir para a parte mais difícil depois de entender o básico, né? Porque senão não avança, né? Então, eu vou continuar sempre com o passo a passo, né? A parte básica e sempre acaba sendo repetitivo em alguns exercícios, mas acho que é bem essencial para vocês conseguirem avançar, né? E é assim que eu gostaria de ter visto algumas matérias que eu não tive dessa forma. Também, professor, mais uma vez, parabéns, e é uma situação atípica, né, eu falo por mim, né, mas acredito que seja para a grande maioria do grupo, né? Sim. Para a gente é acostumada, quer dizer, acostuma-se a grande maioria a desenvolver, né, tanto o aluno como o professor, para o quadro, está acostumado com uma situação diferente, né, de aprendizagem. E agora a gente teve um caso bem atípico, principalmente porque, no seu caso, você evoluiu bastante, você fez um material também excelente, professor, porque realmente é difícil de uma matéria que
que você tá, tanto de materiais com de fundações, em relação à questão prática disso, né? Por exemplo, evoluiu muito mesmo. É um negócio bem... Eu pessoalmente achava isso, sabe, que ia ser ia ser muito difícil, assim, tanto para a gente como aluno, né? Como também, às vezes, para os professores passar uma disciplina que tem, mesmo tendo teoria, mas eu vejo, por exemplo, que a gente está acostumado, eu, pelo menos, estou mais acostumado com quadro, de copiar, sabe, daqui do grupo, tá trocando informação, mesmo que a gente está online aqui trocando bastante informação, mas parabéns pelas suas aulas, viu? Parabéns mesmo. Muito obrigada. Eu fico muito feliz com essas respostas de vocês. Acho que foi um momento bem isso de aprendizado para todo mundo, né? Acho que para vocês foi uma mudança muito brusca e muito rápida que teve que acontecer ali para a gente entrar no ritmo de novo e não deixar passar, né? E isso é uma das coisas que eu vi muito, assim, em todas as matérias que eu estou lecionando esse semestre, eu vi essa evolução de vocês também, tipo, pouco a pouco vocês pegaram ritmo, vocês entenderam que é um momento atípico e que tinha que mudar, né? Como os professores mudaram o ritmo pessoal, vocês também mudaram, e isso é, sim, muito valorizado, tá? Eu quero que vocês entendam que a gente sabe o quanto que está sendo difícil para vocês fazerem tudo, que a carga de trabalho está muito grande e que tem muita preocupação em cima desse momento, né? E eu vejo, assim, a evolução de vocês nas dúvidas, nas perguntas, nas resoluções de exercício, isso é muito legal de ver, e fiquem muito tranquilos que eu tenho certeza que qualquer um de vocês, mesmo tendo passado por esse semestre tão diferente, né, que a gente teve, conseguiu aproveitar, assim, da melhor forma e vai conseguir avançar no curso sem problema algum, tá? Fiquem bem seguros quanto a isso, né? A gente está visualizando e conversando sobre isso, e não vai ter, né, não vai ser prejudicial nesse sentido, assim, fiquem bem tranquilos, principalmente o pessoal que está se formando, né, que é um susto muito grande, né, a gente ter uma diferença, assim, no mundo dessa forma, mas essa evolução de vocês é nítida, e não precisa a gente estar no presencial para ver, felizmente, né, então... de novo, eu queria agradecer todo mundo, agradecer o empenho de vocês, pessoal. Eu sei que está na reta final e o negócio dá uma apertada, né? E ainda mais agora, dessa forma, vai apertar mesmo, mas continuem no ritmo que vocês estão, façam tudo que vocês conseguem. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou disponível, estou ali no grupo, estou no privado, nem sempre eu consigo responder na hora que vocês enviam, mas eu tento responder o mais rápido possível, tá? E pessoal do TCC, vamos conversar aí de perto, vamos, né, fazer tudo bem com calma para vocês terem uma apresentação tranquila. Essa aula aqui, pessoal, vai ficar disponível, todos os meus PDFs já estão disponíveis para vocês, e fora esse semestre aqui, no próximo, se a gente não pegar matéria junto, independente, eu fico disponível dentro da faculdade, né, dentro ali dessas formas online aí para a gente entrar em contato, se vocês tiverem dúvidas, precisarem de ajuda, tá? Mesmo eu não estando dando aula aí, eu estou disponível e contem comigo, né? Tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional também, tá? Muito obrigado pela presença de todos, por me aguentarem, passando sempre das 8h30 nessa matéria, não tinha como, a gente não consegue conversar e abordar esses assuntos sem passar, né? Eu tomei o intervalo de todo mundo aí, toda segunda, né? Mas é uma situação que precisava. Então, queria agradecer de novo, dar uma boa noite, uma ótima semana para todo mundo. Muito obrigado. Boa noite, professor. Até. Boa noite, gente. Tassi. Oi.